Seja bem-vindo à nossa aula muito importante sobre conhecimentos pedagógicos e também legislação educacional. Vamos responder aqui várias questões abarcando estes tópicos muito importantes que podem cair na sua provinha, beleza? Você está com o professor Josemiro Williams, seu professor de conhecimentos pedagógicos e também de legislação educacional. Siga lá meu Instagram, se você não me conhece, siga lá, prof.josemirwilliams. Lá a gente trabalha com vários conteúdos relativos ao professor, aos profissionais da educação, a concursos na área da educação. Então, siga lá, é muito importante, vai te ajudar bastante aqui na nossa caminhada rumo à aprovação. Então, nossa proposta de hoje é trabalhar com resolução de questões, muitas questões de legislação educacional e também conhecimentos pedagógicos. Essa é a nossa proposta de hoje. E sem mais delongas, vamos à questão 1, beleza? A questão 1 que fala o seguinte: a BNCC, homologada em dezembro de 2018, constitui uma ferramenta de apoio para a construção dos currículos. Isso é muito importante. Importante você entender que a BNCC, ela não é um currículo, tá? Primeira informação importante desta noite, a BNCC, ela não é um currículo, mas ela é uma ferramenta que apoia a construção dos currículos. Ela é uma ferramenta de referência. Ela é referência nacional para a construção dos currículos. A BNCC estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera serem desenvolvidas por todos os estudantes no decorrer da escolaridade básica. Então, outra informação importante, a BNCC é para a educação básica. A BNCC é para a educação infantil, para o ensino fundamental e também para o ensino médio. Beleza? Se aparecer na sua provinha associando a BNCC ao ensino, à educação superior, aí vai estar errada a resposta. Com relação à BNCC, analise as afirmativas a seguir. 1. É um documento normativo? Sim. É um documento normativo. O que isso significa? Que a BNCC, ela tem força de lei. Ela não é uma lei, mas tem força de lei. Beleza? Ela é obrigatória. Ela será referência obrigatória para a construção dos currículos. E ela se aplica à educação escolar. Perfeito. Só que aqui eu preciso tomar cuidado. Ela se aplica à educação escolar, mas o sentido aqui é da educação que acontece na escola e é educação básica. BNCC é só para a educação básica, muito cuidado. E está norteada pelos princípios EP. Sabe aqueles princípios EP que estão lá nas diretrizes curriculares nacionais? Aparecem também na base. Então, nós temos aqui princípios éticos, políticos e estéticos, visando a formação humana integral e a construção de uma sociedade, o quê? Justa, democrática e inclusiva. Perfeito. Perfeito aqui o nosso item de número 1. Boa noite, Sandrelli, seja bem-vinda. Boa noite, Urano. Olha só, no ensino fundamental, as 5 áreas do conhecimento propiciam a comunicação entre os conhecimentos e saberes dos diferentes componentes curriculares. Verdade. Nós temos 5 áreas do conhecimento: linguagens, matemática, ciências humanas, ciências da natureza e ensino religioso. São 5 áreas do conhecimento para o ensino fundamental. 5 áreas. E estas áreas têm os seus componentes curriculares. Cada área tem os seus componentes curriculares. Linguagens, arte, educação física, língua portuguesa e também inglês a partir do 6º ano. 5 áreas. Beleza? Cada área tem os seus componentes ou componentes curriculares. A 3 fala o seguinte: boa noite, Sheila, Fernanda, Ana Coing, uma coisa assim, pode falar, levantou a mão,
Ô, prof, tem uma dúvida ali referente à base de 2018, mas ela não foi homologada em 2017? Em 2018 foi só o ensino médio, não foi? Isso mesmo, isso mesmo. Eu fiquei Olha em dúvida só. ali. Foi só, ele só quis dizer que de maneira completa, entendeu? De Ah, maneira completa. tá bom então, prof, obrigada. 2018, entendeu? A gente sabe que foi em 2017, isso é verdade. Muito bem, 2018 é ensino médio. Mas aqui o entendimento, né, na minha opinião, do enunciado é que de maneira completa. Foi homologada completamente, né, todas as etapas. 2018, nesse sentido. Beleza? Assim, é isso que eu entendo aqui do enunciado, mas isso não atrapalha aqui a nossa resolução. Olha só, 1, 2, verdade. 3, é o principal documento normativo que orienta os processos de inclusão na educação básica. Aqui não, tá, pessoal? Aqui é falsa, não é o principal documento que vai falar sobre inclusão na educação básica. Nós temos vários documentos importantes, eu vou citar aqui para vocês da Lei Brasileira de Inclusão, que vão tratar especificamente sobre a inclusão na educação. Beleza? Então, a A3, ela é falsa. Nesse sentido, nós temos somente a 1 e a 2 como verdadeiras. Então, fica a letra D, o nosso gabarito. Letra D. Beleza? Muito bem. Muito bem, Paulo. Paulo de Tarso, é isso mesmo. Podem participar aí no chat, viu? Podem participar no chat, sem nenhum problema. Olha só a questão 2. Vamos lá. Avalie se as competências gerais da educação básica, conforme preconiza a BNCC, inclui, entre outros, os itens a seguir. Então, nós temos aqui as competências gerais. Sabemos que a BNCC traz para nós 10 competências gerais. Quais são elas? Quais são elas? Olha só, eu tenho conhecimento, valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Nós temos o pensamento científico, crítico e criativo, competência de número 2, exercitar a curiosidade intelectual, utilizar as ciências com criticidade e criatividade. 3, repertório cultural, valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais, não só as locais, mas as mundiais também. Comunicação, utilizar diferentes linguagens, né? Se comunicar com a linguagem oral, linguagem escrita, digital, visual motora, como a Libras. Cultura digital, competência que cai bastante, né? Saber utilizar e compreender, criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. Responsabilidade e cidadania, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, resiliência, determinação, empatia, que é você se colocar no lugar do outro, né? Empatia, exercitar a empatia, o diálogo, resolução de conflitos e cooperação. O aluno da educação básica precisa aprender a cooperar, a dialogar, a ter empatia. Autoconhecimento, conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se, né? Esse autocuidado aqui, cuidar do seu eu de maneira física, de maneira emocional, psicológica também. Beleza? Argumentação. Saber argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. É importante também que o aluno, quando ele for argumentar, ele argumente baseado com os fatos reais. Fatos e informações confiáveis. Nada de fake news. Beleza? Muito bem. Trabalho e projeto de vida. Valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências, né? Muito importante aí também o trabalho e projeto de vida, principalmente no ensino médio, né? Ter um trabalho e projeto de vida, ter um caminho ali a seguir é muito importante. Saber para onde que eu vou após o ensino médio.
É importante. O que eu vou fazer da minha vida? Ter realmente um projeto de vida, traçar um projeto de vida é muito importante. Beleza? Muito bem. Olha só, voltando aqui no nosso item, ele fala o seguinte: valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Aqui falamos, né, do conhecimento, competência de número 1, item verdadeiro, como nós aprendemos aqui no estudo das 10 competências. 2, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Aqui falamos da competência 2, pensamento científico, crítico e criativo. Na educação tradicional, o foco era no pensamento científico, somente, no pensamento e nas questões intelectuais. Na educação tradicional, o foco era no pensamento científico apenas. Em uma educação intelectualista, aqui, não. A BNCC ela se preocupa com o pensamento não apenas científico, mas também com o pensamento crítico e criativo. 3, que é verdade, valorizar e fruir. O que significa fruir? Fruir significa no sentido de desfrutar, valorizar e usufruir, desfrutar das diversas manifestações artísticas e culturais, das locais a mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Aqui estamos falando do repertório cultural, que também é uma competência que cai bastante em prova, beleza? Todas aqui estão corretas. Novamente, letra D, o nosso gabarito. Beleza? Letra D, o nosso gabarito. Questão aí de número 2, todas aqui são competências gerais da base. Fechou? Muito bem. Vamos à questão 3. A BNCC é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico, ou seja, é um documento vivo e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Todos devem desenvolver estas habilidades. Nós aqui estamos falando de aprendizagens essenciais que todos os alunos do Brasil têm direito. Alunos da educação básica, tanto alunos de escolas públicas e privadas, ok? De modo que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem, de desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o PNE, Plano Nacional de Educação. Beleza? Além disso, nós temos marcos legais importantes que vão embasar, vão justificar a criação da base, como a Constituição Federal, artigo 210, e também a LDB, artigo 26. A LDB vai falar, neste artigo, que a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada por uma parte diversificada. Ao falarmos da base, estamos tratando da parte comum, da parte que todos os alunos têm direito e vão aprender os mesmos conhecimentos. Não importa se o aluno está no Paraná, está lá no Rio de Janeiro, está no Distrito Federal, no Nordeste, em Fortaleza, em Manaus. A parte comum, todos têm direito a aprender, todos vão aprender. E isso é a Base Nacional Comum Curricular. Beleza? E a Constituição Federal? A Constituição Federal, artigo 210, vai falar que serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica do cidadão. Sheila pode falar.
Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite. Professor, só me tira uma dúvida dessa parte, eu sei que o senhor falou, mas eu gostaria de entender a parte comum, a diferença que é comum, que vai ser comum a todos, né, para a parte diversificada. Tá mudo o áudio. Sem o áudio, né? Liguei agora, porque eu tô superando uma gripe, só que ainda tô com tosse. Vamos lá. Nós temos o artigo 26. Artigo 26 é um marco legal muito importante, tá? E vai te ajudar nesta compreensão e no exemplo que eu vou te dar agora. Olha só. Então, por exemplo, aqui nós temos o artigo 26. Estão visualizando aí o artigo 26? Artigo 26, está na minha telinha aí. Estão vendo? Sim, né? Olha só, artigo 26 fala o seguinte: os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter a base nacional comum. Beleza, até aqui tudo bem, até aqui você entendeu. Até aqui você sabe, a base comum, são conteúdos comuns a todos. Não importa se o aluno esteja aí no Sul, esteja aqui no DF, esteja lá no Nordeste, todos têm direito, são conteúdos comuns. Alunos de escolas públicas e privadas. Só que essa parte comum, ela é complementada por uma parte diversificada, né? Por exemplo, aqui no DF nós temos até uma disciplina chamada PD, parte diversificada. Essa parte diversificada, na parte diversificada, os alunos vão estudar conteúdos relativos às características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, entenda o seguinte, nessa parte diversificada, o aluno vai estudar conteúdos relativos ao seu contexto social, à sua cultura. Será que faz sentido o aluno que está aí no Sul estudar a economia de uma região administrativa aqui de Brasília, exemplo, Ceilândia, Guará, né? Faz sentido ele estudar a economia, a cultura daqui de Brasília, do DF, o aluno que está no Sul? Não, não é da realidade dele. Nessa parte diversificada, o aluno aqui vai estudar ali as regiões administrativas, a cena, vamos dar um exemplo aqui, a cena do rap aqui em Brasília, né, hip hop, que é um conteúdo que está dentro de música, dentro de artes, qual é então, assim, perceba que é diferente. Já aí no Sul, ele vai estudar o quê? As características regionais, locais, do seu contexto, entendeu? Essa é a diferença. Da parte comum, é algo geral para todos, e a parte especificada muda de acordo com o contexto. Beleza? Muito bem. Deixa eu só, vou tirar aqui, pronto. Então, olha só, substitui o currículo, pois se configura como percurso de cada instituição educacional. Não, ela não substitui o currículo, na verdade, ela é referência para a construção do currículo. Só que aqui ele fala da parte comum, beleza? Ele fala da parte comum. O currículo é formado pela parte comum e pela parte diversificada, ok? Não é a letra A. Olha só, é parte do currículo, pois orienta sobre os conhecimentos fundamentais, as competências e as habilidades que espera que o estudante aprenda em cada ano da educação básica. Perfeito, a letra B. É a parte comum, é uma parte do currículo. A parte diversificada é outra parte do currículo. Beleza? Então, de fato, é a letra B, o nosso gabarito. Sua função é padronizar? Padronizar, não. Uma palavra muito tradicional, né? Não dá certo. Ele coloca uniformizando a rede de ensino nacionalmente? Não. Se espera que a BNCC ajude na fragmentação? Não. O texto fala que espera que a BNCC ajude a superar. Tem essa palavrinha. Superar a fragmentação das políticas educacionais, né? É mais ou menos isso que está lá no texto, né? A literalidade. Não ajude na fragmentação. Então, a nossa resposta aqui é a letra B. Muito bem, Sheila. É isso mesmo. 4.
A respeito das competências gerais para a educação básica, de que trata a BNCC, é correto afirmar: as competências gerais devem ser trabalhadas de forma transversal em todo o conteúdo, desde a educação infantil até o ensino médio. Perfeito. São trabalhadas ali de forma transversal, beleza? Perpassa todo o currículo, né? Seja na educação infantil e ensino fundamental. Exemplo, você trabalha a empatia ali com seus alunos da educação infantil, né? Ensino fundamental, você trabalha essas competências, beleza? Comunicação, aprender a se comunicar, argumentação, né? Quando você, exemplo, trabalha com um trabalho que exige ali um debate, você vai utilizar argumentos, né? Empatia, agir de maneira coletiva, né? Quando você faz trabalho em grupo, então perceba que você trabalha de maneira transversal, beleza? Então aqui é verdade. 2, cabe aos professores usarem as competências gerais apenas como uma indicação pro forma de como deve ser encaminhado o currículo na sala de aula. Será que é verdade? Apenas desta maneira, o que seria pro forma? Seria numa ideia de manter a formalidade, é como se eu cumprisse algo burocrático somente, apenas isso, só para cumprir uma formalidade. Não, beleza? Falsa. Competência deve ser entendida como a mobilização, aqui você sabe, olha só, competência é a mobilização mais chave. Conceito de competência geral, mobilização mais chave. Conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Perfeito, o conceito de competência que cai bastante em prova. Mobilização mais chave. Assinale a letra A, se apenas uma estiver correta. Não, aqui nós temos duas, né? Vai ser a letra, somente a 1 e a 3. Vai ser a letra C. Beleza? Somente a 2 não, 3 não, 1. Letra C é o nosso gabarito aí, questão de número 4. Beleza? Muito bem. É isso mesmo, vamos participar. 5, olha só. Isso mesmo, chave. A BNCC prevê diretrizes enquanto princípio orientador do ensino. Uma delas, cujo objetivo principal é o desenvolvimento holístico dos estudantes, de modo complexo, né? Várias habilidades aqui devem ser trabalhadas. E não meramente linear, é algo holístico, algo multifacetado, várias facetas, é algo multi, né? Não meramente linear, denomina-se, ou seja, a gente vai trabalhar vários aspectos. Esse desenvolvimento holístico, vários aspectos. Não é algo linear, padronizado, fechado, mas é algo aberto, flexível. Estamos falando aqui de qual diretriz? Será que é o empreendedorismo? Não. Falem para mim aí. Não é empreendedorismo. Entenda o seguinte, a BNCC, ela foca, e aqui estamos falando da educação integral, da integralidade. Beleza? A BNCC foca, ela vai falar o seguinte, eu sei que há interdisciplinaridade, perfeito, mas nesse contexto aqui da questão é a letra C, ok? Justa posição de turnos, não. Ela vai trabalhar e vai falar o seguinte, olha só, independentemente da jornada em tempo integral, porque eu preciso saber que existe uma diferença muito importante em número de horas, né, jornada ali que o aluno passa na escola, e educação integral. Eu sei que se eu amplio as horas que o aluno está na escola, eu vou, né, cooperar para uma formação global, para uma formação integral do indivíduo. Mas eu preciso entender que há uma diferença. Uma coisa é jornada em tempo integral, uma coisa é uma formação global, formação integral do estudante em todos os seus aspectos. A BNCC, ela prega isso, ela é explícita em relação a isso. O compromisso dela é com a educação integral. Beleza? Então, aqui vai ser a
Letra C. Nesse contexto aqui, mas há sim interdisciplinaridade. Há essa comunicação entre as disciplinas, beleza? Mas no contexto aqui, a letra C, ok? O nosso gabarito aí da questão de número 5. Vamos à questão 6. Olha só. A BNCC prevê que o ensino integral agencia uma educação não fragmentada, não burocrática, não fragmentada, não engessada, mas que seja algo vivo, na qual os elementos do currículo tenham sentido para os estudantes. Precisam ter sentido para os alunos, estabelecendo ligações concretas entre o conhecimento e a vida. Nesse sentido, o princípio que valoriza o protagonismo do estudante nos processos de aprendizagem, contribuindo para a construção do seu projeto de vida, denomina-se, né? Olha só, qual é a resposta aqui da nossa questão de número 6? Algo que valorize esse protagonismo do nosso estudante, dos nossos alunos, beleza? Algo que faça muito bem, algo que faça sentido para eles. Olha só, estabelecendo ligações concretas entre o conhecimento e a vida. Olha que interessante, aqui estamos falando de integração curricular. Perfeito. Eu estou integrando os conhecimentos que são repassados ali, os conhecimentos sistematizados, a ciência que é trabalhada na escola, eu estou conectando com a vida do aluno, com o seu contexto social, estava na cara, né? Perfeito. Ou seja, conhecimento mais vida, mais contexto social, mais cultura popular, cultura erudita sendo encaixada ali com a cultura popular, fazendo esta conexão. Beleza? Então, aqui falamos de integração curricular. Perfeito. Autonomia pedagógica, não. Regime de colaboração, não. Competência privativa do estudante, também não. Beleza? C é o nosso gabarito. 7. O campo da incidência operativa da BNCC é constituído pelos... Aonde que acontece a BNCC? Sistemas de ensino e escolas públicas e privadas de educação básica e superior? Aí não. Lembra que eu falei, a base não é para a educação superior. Secretarias de educação municipais e estaduais? Também não. A gente tem que buscar os sistemas de ensino, beleza? Sistemas de ensino não é a C, Fundeb, não tem nada a ver. Ó, sistemas de ensino, o campo operativo, o campo de incidência operativo da BNCC são os sistemas de ensino e as escolas públicas e privadas de educação básica. Ela vai nortear a construção dos currículos e também, das propostas pedagógicas, ok? Então, fica a letra D, o nosso gabarito. Vamos à questão de número 8, já coloque no chat aí o seu gabarito. A BNCC descreve as competências e as habilidades que o aluno deve desenvolver em cada etapa de seu processo educacional e formativo. O principal objetivo é promover uma educação de qualidade a partir da equidade e a melhoria do ensino, de modo que a experiência escolar torne o aluno apto para exercer sua cidadania ativamente, venha atuar ativamente em sociedade, adentrar ao mercado de trabalho, que é importante também, e dar prosseguimento aos estudos. As disposições da BNCC englobam, você já sabe, a BNCC engloba o ensino médio apenas? Não. Educação infantil apenas? Superior em diante? Nada a ver. Educação infantil ao ensino médio, abarcando aqui creche pré-escola, ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, e ensino médio. Portanto, letra D é o nosso gabarito. Beleza? Muito bom. 9. A BNCC é um documento elaborado pelo MEC, Ministério da Educação, que preconiza diretrizes para o currículo escolar das instituições de ensino presentes em todo o território nacional. Um dos conceitos
nela disposto a partir da LDB e antecipado pela Constituição, estabelece a relação entre o que é básico comum e o que é diverso, em matéria curricular, a saber, foi o que nós trabalhamos ali no artigo 26 da LDB, beleza? Nós temos ali a parte básica, né, a parte comum, a BNCC, que ela é para todos, os mesmos conteúdos para todos, e a parte diversificada que vai mudar de acordo com o contexto, ok? Não faz sentido o aluno se aprofundar em questões aqui de Brasília, o aluno que está lá no Ceará. Não faz sentido isso. Ele vai se aprofundar em questões relativas a ele, né? Então, olha só, os currículos são comuns, as competências e as diretrizes são diversas? Não. Perceba o seguinte, as competências, né, as diretrizes são comuns, beleza? São comuns. Os currículos que é diverso, eu tenho a parte comum e a parte diversificada. Qual vocês acham que é essa aí? Muito bem, olha só. As competências e as diretrizes são comuns, são regras para todos, iguais. Competências, né, as competências gerais ali é para todo mundo, as diretrizes, que são as regras, são para todo mundo. Agora, os currículos, ele vai ser diversificado, vai ser diferente. Até mesmo a parte comum, a depender do contexto, vai ter que fazer uma adequaçãozinha ali, uma adequaçãozinha ali. Não é algo engessado. Até mesmo a parte comum. Não é algo estático, parado, inflexível. Não, até mesmo a parte comum, ela é flexível. E a parte diversificada, principalmente, ela vai se diversificar, né? Então, aqui, ó, as competências e as diretrizes são comuns. Competências gerais para todos. Exemplo, as 10 competências. Diretrizes são regras para todos. Agora, os currículos, de fato, eles podem ser diversos, podem mudar, são diferentes, a depender do contexto. Os currículos, as competências e as diretrizes são diversos. Não. Competências e diretrizes são comuns. Os currículos, as competências e as diretrizes são comuns. Não, os currículos são diversos. Beleza? Muito bem. Sheila, letra B, é o nosso gabarito. A BNCC é um documento de caráter normativo, perfeito, que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Não tem erro, não tem como errar uma questão dessa na sua provinha. Beleza? Muito bem. Vamos à questão de número 11. Vamos para cima. Olha só, o artigo 2º das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica. Opa, aqui estamos falando das DCNs. Gerais para a Educação Básica. Aqui nós temos diretrizes, regras, que são fixadas ali pelo Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica. São regras comuns para a educação básica, ou seja, entenda o seguinte, as DCNs, elas vão traduzir, elas vão sintetizar o que está na Constituição e também o que está na LDB e outros normativos que se referem à educação. Beleza? Baseada também em teorias críticas e pós-críticas do currículo. A1, certa ou errada? Vamos lá. Objetivos das DCNs: sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica, contidos aonde? Na Constituição e na LDB. Perfeito. Foi o que eu falei, ela vem sistematizar as regras, as diretrizes gerais que estão, né, no caso aqui da educação básica, que estão na LDB e Constituição. E demais dispositivos legais, traduzindo, como eu falei, outros dispositivos legais que falam da educação, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, perfeito, tendo como base os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola, o aluno, né? Certo, verdade. Estimular a reflexão crítica e propositiva que deve subsidiar a formulação
a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico da escola, de educação básica. Perfeito, vai orientar também nessa execução, avaliação aí do PPP da escola. Certinho. Orientar os cursos de formação inicial e continuada de docentes e demais profissionais da educação básica, os sistemas educativos, os diferentes entes federados e as escolas que os integram, indistintamente, na rede a que pertencem. Perfeito também, nenhum problema. Ela vai falar também sobre a formação inicial e continuada dos professores, dos docentes. Beleza? Promover cursos profissionalizantes que integrem os profissionais no setor público e privado, ampliando as possibilidades no mercado de trabalho. Aqui não é o objetivo das DCNs para a educação básica, DCNs gerais para a educação básica. Então, aqui é falsa. Beleza? Falsa. Estão corretos apenas os itens 1, 2 e 3, letra 1, 2 e 3, letra D, o nosso gabarito, questão de número 11. Beleza? Muito bem. Já marquei o gabarito desta, 12. Olha só, artigo 26. Falamos sobre ele. A LDB, no seu artigo 26, dispõe: os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter o quê? Base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada. Como nós aprendemos, aqui é um marco legal para a BNCC. Existe uma parte comum que é complementada por uma parte diversificada. Exigida o quê? Como você aprendeu, pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Sobre o artigo acima, é correto afirmar que... E aí? Qual a alternativa? Cada escola deverá fazer sua matriz curricular comum conforme desejar. Será que é isso mesmo? Não. Sistemas de ensino devem utilizar a base como referência para a construção dos seus currículos. B. Olha só, isso aqui é o que a gente comentou. Na parte diversificada, todas as escolas devem cumprir as mesmas atividades? Será que é verdade isso? Não, a gente aprendeu. Na parte diversificada, as atividades serão diferentes. O aluno que está aqui em Brasília, ele vai ver conhecimentos relativos a Brasília, ao contexto econômico, social aqui, ao cultural daqui. Diferentemente do aluno que está lá no norte, em Manaus, no Paraná, no Espírito Santo, vai ser diferente. Deve existir uma base nacional comum. Perfeito, aqui a gente precisa entender que é o contexto do artigo 26. Deve existir uma base nacional comum para todos os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Perfeito. É isso que o artigo 26 está falando. Sobre o artigo é isso. Os currículos devem ser padronizados? Não. As características regionais e locais fazem parte da BNCC, da Base Nacional Comum? Muito cuidado, pessoal. Não. As características regionais e locais fazem parte da parte diversificada e não da Base Nacional Comum. Muito cuidado. Kailane, Sheila, muito cuidado. A gente está aqui explícito no artigo. Olha só. Se você ler aqui, ó, eu tenho uma parte comum que é complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada. E essa parte diversificada é exigida pelas características regionais e locais. Então, aqui, não, as características regionais e locais não é a base nacional comum, é a parte diversificada. Então, por isso fica a letra C, o nosso gabarito. Ok? Muito cuidado. Mas você pode errar aqui, não erre no dia da prova. Preste atenção. Beleza? Muito bem. 13. A LDB apresenta textualmente no seu artigo 22
Aí aqui, pessoal, nessa questão, ele quer a literalidade do artigo 22. Beleza? A educação básica tem por finalidades. Olha que interessante. Estamos trabalhando aqui demais com regras comuns, né, para toda a educação básica. Ou seja, trabalhando aqui educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. O artigo 22 fala o seguinte, ele quer a literalidade. Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação continuada, não. Ele fala de formação comum. Se você pegar a literalidade, não é formação continuada, é formação comum. Não é a letra A. Já coloca o gabarito aí. Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum, indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos no exterior. Aí não, estudos no exterior, aí não, pessoal. Aqui ele quer a literalidade do artigo 22. Desenvolver o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para obrigatoriedade, não, eu já ia ler exercício da cidadania, né? Como diz o artigo 2º da LDB. E o artigo também 205 da Constituição. Então, não é a letra C. Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania, agora sim, e fornecer-lhes, né, como está lá no artigo 2º e também no artigo 205 da Constituição, fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Perfeito. Aqui nós temos a finalidade de toda a educação básica. Gabarito letra D. Muito bem. Desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação diversificada? Não. Não é isso que trata o artigo. Ele fala da formação comum, indispensável para o exercício da cidadania. Ok? Então, de fato, letra D, o nosso gabarito, questão aqui que tratou da literalidade do artigo 22. Olha só, o papel da avaliação é diagnosticar a situação da aprendizagem, tendo em vista subsidiar a tomada de decisão para a melhoria da qualidade do desempenho do educando. Lucchesi, do contexto à avaliação, segundo o autor, é. Olha só, vou citar para vocês aqui o artigo 24 da LDB, inicialmente, e também falar sobre Lucchesi. Inicialmente, o artigo 24 da LDB vai falar que nós temos ali regras comuns para o ensino fundamental e o ensino médio. Beleza? Ali nós temos uma avaliação que deve ser processual, contínua, cumulativa, da prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Beleza? Então, perceba que a LDB, ela traz para nós uma avaliação que deve ser o quê? Formativa. Se eu falo de uma avaliação processual, eu falo de uma avaliação formativa. E o Lucchesi fala o seguinte, ó, o papel da avaliação é diagnosticar a situação da aprendizagem. A gente lembra aqui de uma avaliação diagnóstica. Nós temos 3 funções. A avaliação diagnóstica, formativa e somativa. A LDB recomenda, né, e traz para nós a avaliação numa perspectiva diagnóstica e formativa. Ao longo do processo processual, contínua, tendo em vista subsidiar a tomada de decisão para a melhoria da qualidade do desempenho do educando. Nesse contexto, a avaliação, segundo o autor, é descendente e ascendente? Não. Criteriosa e assistemática? Não. Linear e permanente? Também não. Sistemática e rigorosa? Muito tradicional. Lembrando que Lucchesi, ele vai falar que a avaliação deve ser um ato acolhedor, um ato amoroso. Ele fala justamente isso. Um ato de amor, um ato amoroso, deve ser um instrumento de inclusão e não de segregação, de exclusão. Ou seja, aqui estamos falando de uma avaliação, segundo o autor, que deve ser processual e dinâmica, aberta, flexível, que esteja em movimento, que possa mudar, que é flexível, né? Que realmente faça ali um diagnóstico real do nosso aluno, que trabalhe também numa perspectiva de acompanhamento.
que é a avaliação formativa, que é justamente essa ideia de você acompanhar o aluno todo o processo, em todo o processo, né? Então, a letra A, aqui é o nosso gabarito da questão de número 14, beleza? Questãozinha sobre o PNE. Olha só, a execução do PNE, estamos, né, com o PNE ainda vigente, falamos da Lei 13.005 de 2014, você sabe que o PNE tem duração decenal, são 10 anos, beleza? E a vigência deste atual PNE é até este ano, 2024. Por isso, passe este ano no concurso. Não deixe para passar o ano que vem, porque o ano que vem vai ser outro PNE. Beleza? Já vai ser outro PNE. Aí você vai ter que estudar tudo de novo, o novo PNE. Então não faça isso. Aprove este ano. Olha só, a execução do PNE, o cumprimento de suas metas devem ser objeto de monitoramento contínuo e de avaliações periódicas. Indique se os itens abaixo são verdadeiros ou falsos em relação às instâncias, né, que fazem esse monitoramento / avaliação, e assinale a alternativa com a sequência correta de cima para baixo. Então, aqui nós temos instâncias que estarão fazendo um acompanhamento, monitorando, avaliando se realmente as metas foram cumpridas. Quais são essas instâncias? Lembrando que estamos falando do PNE, é de âmbito nacional, federal. Nós temos o MEC? Sim, nós temos o MEC, Ministério da Educação, uma das instâncias. Agora, o próximo, secretarias estaduais. Aí não, pessoal, secretarias estaduais, aí não está dentro aqui do nosso jogo, né, que é federal, que é nacional. Estado não, estadual não. Comissão da Educação da Câmara dos Deputados e Comissão da Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Perfeito. Câmara dos Deputados, federal. Os deputados federais. Senado Federal. Perfeito. Aí nós temos aqui, ó. Na verdade, é bem aqui, né? O Conselho Nacional de Educação, ok. Perfeito. Conselho Nacional de Educação. E o Fórum Nacional de Educação também. Menos secretarias municipais. Não, municipais não. Errado. Beleza? Então vai ser de fato a letra A, né? Vai ser a letra A o nosso gabarito. Eu tenho a segunda como falsa e a última como falsa, as outras são verdadeiras. De fato, a letra A o nosso gabarito. Entenda o seguinte: os estados, os municípios e o DF não estão isentos de elaborarem seus planos nacionais de educação. Perdão, seus planos de educação. Ou seja, vamos supor aqui o DF tem o Plano Distrital de Educação. E pode variar o número de metas. Exemplo, o PDE, que é o Plano Distrital de Educação, tem 21 metas. Os estados vão fazer os planos estaduais. Exemplo, o Espírito Santo tem um plano estadual de educação. Paraná tem um plano estadual de educação. Os municípios também. Exemplo, Salvador tem um plano municipal de educação. Recife, plano municipal de educação. Ok? Eles devem fazer os seus planos. Então, letra A, em consonância, tá? De acordo com o PNE, que é maior. Beleza? Então, aqui fica a letra A, o nosso gabarito. 16. Olha só. Na BNCC, a área de linguagens tem por finalidade possibilitar aos estudantes participar de práticas de linguagem diversificadas, que lhes permitam ampliar suas capacidades expressivas em manifestações artísticas, corporais e linguísticas, como também seus conhecimentos sobre essas linguagens, em continuidade às experiências vividas na educação infantil. As áreas da linguagem são, olha só, assinale a alternativa correta. Beleza? Então, aqui nós temos os componentes curriculares da área de linguagens. Língua portuguesa, ok. Educação física, ok. No ensino fundamental, anos finais, língua inglesa, ok, mas faltou um. Cadê a arte? A arte é muito importante. Lá no artigo 26, nós temos o entendimento de que a arte é um componente curricular obrigatório em toda a educação básica. Língua portuguesa, ok. Arte, ok. Educação física, ok. E anos finais, língua inglesa, língua espanhola, não.
Língua portuguesa, ok. Arte, educação física e anos finais, língua inglesa e Libras, não. Quem dera, né? Libras seria bem bacana. Língua portuguesa, ok. Arte, educação física e nos anos finais, língua inglesa. Perfeito. Aqui são os componentes curriculares de linguagens, da área de linguagens, no ensino fundamental. Beleza? De fato, é a letra D mesmo, o gabarito. Questão 17. De acordo com o artigo 208 da Constituição Federal de 88, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Aqui falamos do EBOG, né? Quem estuda comigo sabe. Tem um mnemônico que eu criei chamado EBOG. Esse EBOG está inicialmente aqui, ó, no artigo 208, mas também se reflete lá no artigo 4º LDB. Beleza? Artigo 4º LDB. Será efetivado mediante a garantia de educação básica, olha só, educação básica, obrigatória e gratuita. Mas tem ainda outras informações que o EBOG nos traz. Educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que ainda não tiveram acesso na idade própria. A lacuna fica corretamente preenchida por 4, letra A, 4 aos 17 anos. Mas é importante lembrar que como que vai ser configurada, como que vai ser organizada aqui o EBOG? Se é dos 4 aos 17 anos, a LDB fala que a organização vai ser da seguinte maneira: em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Beleza? Professor, não tem creche? Não, ó, dos 4 aos 17 anos. Pré-escola vai dos 4 aos 5 anos. Ensino fundamental, 6 aos 14 anos. E ensino médio, 15 a 17 anos. Beleza? Então, olha só, o EBOG vai acontecer da pré-escola até o ensino médio 17, ao 4 17. Beleza? Então, fica a letra A aqui, o gabarito, sem erro, sem medo de ser feliz, questão bem tranquila. Vamos que vamos para a próxima. 18. Olha só, numa reunião de planejamento, os professores conversaram acerca das normas contidas na atual LDB sobre a educação infantil. Alguns professores se posicionaram com os seguintes apontamentos. Eu tenho 4 professores aqui, a Efigênia, André, Rodrigo e Carla, cada um com seu posicionamento acerca da educação infantil. Efigênia fala o seguinte, a avaliação nessa etapa deve ocorrer mediante o acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. Perfeito. Artigo 31. Os artigos que falam na educação infantil são os artigos 29, 30 e 31. Os artigos são muito importantes. Vão trazer regras para a educação infantil. Sem o objetivo de promoção mesmo para acesso ao ensino fundamental. Perfeito. A Efigênia está corretíssima. A carga horária máxima anual deve ser de 800 horas nesse segmento de ensino. E o professor André acertou? O professor André está certo? São 800 horas para 200 dias de trabalho educacional. O professor André errou em uma coisa aqui. Não é carga horária máxima, mas mínima. Beleza? Muito bem. Então, o professor André está equivocado. Não estudou muito bem. O atendimento à criança para a jornada integral será de 9 horas. Rodrigo também se equivocou, 7 horas. A professora Carla fala o seguinte, será exigida a frequência mínima de 40% pela instituição de educação pré-escolar? Não, é 60%. Beleza? 60% para a escola. Então, aqui, somente uma professora está correta, que é a Efigênia, né? Letra A é o nosso gabarito. Beleza? Muito bem, olha só, questão 19, relação professor-aluno. Nós temos aqui informações muito importantes que Libânia nos traz no livro Didática. Beleza? O livro Didática vai
o Libânio fala da relação professor-aluno. E essa relação, ela acontece, né, ela é permeada por dois aspectos. Os aspectos cognoscitivos e os aspectos socioemocionais. Então, a relação professor-aluno, ela é composta por esses dois aspectos. Eu tenho os aspectos cognoscitivos, que são relacionados às questões do saber, da aprendizagem, aspectos cognitivos. Exemplo, quando o professor planeja a aula, quando o professor prepara uma atividade, ele está ali exercitando o aspecto cognoscitivo. Por outro lado, nós temos os aspectos socioemocionais, que são os vínculos afetivos, beleza? Vínculos afetivos. Então, olha só, vínculos afetivos. A parte emocional, a parte da empatia, a parte do diálogo, da relação social que você tem ali com o seu aluno. Então, o professor, ele não é robô. Ele entra em sala de aula, ele não só ministra, deposita o conhecimento, não. Ele vai trabalhar, logicamente, vai exercitar o aspecto socioemocional. Porque se o aluno ali, você ministra a sua aula e você se depara com uma situação em que o aluno está com fome, né, não almoçou em casa, foi para a aula à tarde e não almoçou, porque não tem comida em casa, você vai ter empatia, né, vai conversar com ele, realmente você vai sentir também alguma coisa. Então, o professor não é robô. Não tem como se atuar somente no aspecto cognoscitivo, as questões da aprendizagem, né? De repassar o conhecimento. Não. Você também tem esse lado aí socioemocional que é muito vivo em nós, professores. Beleza? Então, o Libânio vai falar justamente sobre isso. Que nós temos esses dois aspectos, né? A relação professor-aluno, ela é permeada por essas duas dimensões, os dois aspectos. Beleza? O professor, na relação professor-aluno conhecimento, é o único detentor do conhecimento, enquanto os alunos são receptores passivos. Aí não, pessoal. Aqui é um item muito tradicional. Aqui é da educação tradicional, professor detentor, aluno passivo. Aí não, falsa. A relação professor-aluno envolve a construção colaborativa do conhecimento, em que o professor atua como facilitador, perfeito, né? Aqui a gente pode lembrar de uma tendência renovada não diretiva, o professor facilitador do processo. Perfeito, a relação deve ocorrer também com esses aspectos. A relação professor-aluno-conhecimento é dinâmica, sim, ela não é algo parado, estático. E sofre influência do contexto sócio e cultural, perfeito, é algo que se transforma. O relacionamento professor-aluno, ele era diferente lá no século XIX. É totalmente diferente na relação professor-aluno que a gente tem hoje. Lá no século XIX, uma educação mais tradicional, a relação professor-aluno muda, ela é influenciada de acordo com o contexto social e cultural de cada época. O conhecimento na relação professor-aluno-conhecimento é um corpo de informações suscetível à evolução e à transformação. Perfeito. Mudança, transformação, evolução, movimento. Palavras positivas, né? Para nós. Então, aqui é somente a 2, 3 e 4, letra B, o nosso gabarito, questão de número 19. 20. Acerca das práticas docentes, fundamentos teóricos e tendências pedagógicas, assinale a opção correta. Olha só, letra A. Na tendência crítico-social dos conteúdos, o professor se comporta como especialista em relações humanas, aceitando o aluno como ele é, sem intervir no processo de aprendizagem. Aceitando o aluno como ele é. Perceba, sem intervir. Perceba que aqui estamos falando de qual tendência pedagógica? Não é a crítico-social dos conteúdos. Se eu falo que o professor se comporta como especialista em relações humanas, eu lembro do humanismo, logo lembro de Carl Rogers, logo lembro da tendência renovada. Não.
diretiva. Não tem erro. Olha só, sem intervir, perceba que a não diretividade, né? Então, aqui a letra A não é a nossa resposta correta. Beleza? B, na postura libertadora. A postura libertadora é aquela em que o professor transmite a matéria conforme um sistema instrucional eficiente e efetivo, em termos de resultado da aprendizagem. Enquanto o aluno recebe, aprende, fixa as informações. Não. Pessoal, não é a libertadora, muito que tecnicista, sistema instrucional eficiente. O aluno recebe, aprende, fixa as informações. Tendência tecnicista, não é a libertadora. Tem nada a ver com a libertadora. Beleza? Tecnicista. A postura tecnicista é pautada pelo diálogo, nunca como método básico, segundo o qual o educador e educando se posicionam como sujeitos do autoconhecimento. Agora aqui, estamos falando da libertadora, onde a relação prof e aluno, ela é pautada pelo diálogo, ela é pautada pela reciprocidade, pela horizontalidade, pela troca de experiências, né? Então, aqui não é tecnicista, mas uma postura dialógica, uma postura, né, do diálogo, libertadora. Letra D é a nossa resposta, vamos entender. Na postura tradicional, o professor transmite o conteúdo na forma de verdade a ser absorvida. Perfeito. O professor fala, é verdade absoluta. E, em consequência, a disciplina imposta é o meio mais eficaz para assegurar a atenção e o silêncio. Perfeito. O professor é o mandão, é autoritário. O que ele fala é verdade. A turma tem que ficar em silêncio e ponto final. Ele que vai depositar o conhecimento no aluno. Falamos de uma educação bancária, uma postura tradicional. Perfeito. Letra D, de fato, é o nosso gabarito. Beleza? Muito bom. Tomar uma água rapidinho e a gente continua. Questão de número 21. A respeito dos direitos que devem nortear uma educação em direitos humanos. No ensino básico, analise as afirmativas a seguir e assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A primeira fala o seguinte: direitos humanos é importante, né? E esses direitos humanos devem acontecer em vários espaços. Olha só o que diz a primeira: a educação deve ter a função de desenvolver de forma eficaz uma cultura de direitos humanos em todos os espaços sociais. Todos os espaços as pessoas têm direitos. Seja no hospital, seja num hospital, numa escola, num espaço público, as pessoas têm, num ônibus, as pessoas têm direitos. Beleza? Verdade. A educação em direitos humanos deve estruturar-se na diversidade cultural. Perfeito, multiculturalismo. E ambiental. Ok, garantindo a equidade, né, justiça e a qualidade da educação. Perfeito, não há nenhuma palavra aqui que torne o item errado. Ok. A educação de direitos humanos, por seu caráter individual, autocrático e participativo, calma aí, individual, autocrático e participativo, aí não. Deve ocorrer em espaços marcados por entendimento único. Cadê a diversidade? Cadê a democracia? Cadê o caráter coletivo? Aí não. Falsa. A prática escolar deve ser orientada para a educação de direitos sociais. Perfeito. Lá na Constituição Federal, artigo 6º, nós temos ali os direitos sociais. Beleza? Artigo 6º. Assegurando ao seu caráter universal e a relação hierárquica, ai não, palavras feias, pessoal, hierárquica, entre os diversos atores sociais, um melhor que o outro, não. Aí não, falsa. Beleza? Caráter universal, ou seja, único, né? Não dá certo. Falsa.
Letra A, o gabarito da questão, muito bem, Michele. Letra A, questão de número 21. 22. Consoante a LDB, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, fácil demais, EBOG. Olha só, EBOG, garantia de educação básica obrigatória e gratuita dos 5 aos 18 anos. Aqui está errado. Você sabe que o EBOG é dos 4 aos 17 anos. Não tem erro. Não marca essa. Lembrando que aqui nós temos várias garantias, tá? Lá no artigo 4º. Várias garantias. Educação infantil gratuita às crianças de até 6 anos de idade? Não. 5 anos de idade. Ok? Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a indicação da escola? Não. Segundo a capacidade de cada um, indicação da escola? Não. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. Perfeito. Letra D é a única que está verdadeira de acordo com o artigo 4º da nossa LDB. Beleza? Muito bem. 23. Tendo em vista o PNE, Plano Nacional de Educação, aqui falamos da Lei 13.005 de 2014. Importante você passar neste ano, para não ter que estudar outro PNE o ano que vem. Considera o seguinte trecho. Olha só, a cada quantos anos? Ao longo de vigência deste PNE, quem é que vai publicar estudos? Olha só, muito cuidado. A duração do PNE é decenal, 10 anos. A cada quantos anos que vai ter uma instância que vai publicar estudos para aferir a evolução do cumprimento das metas estabelecidas no anexo desta lei, com informações organizadas por ente federado e consolidadas no âmbito, o quê? Tendo como referência os estudos e as pesquisas que trata o artigo 4º, sem prejuízo de outras fontes, informações relevantes. Vamos lá. Não é a letra C. Por quê? Não é âmbito estadual. Viu, Sheila? Sheila, não é a letra C. Ismael, não tem 10 anos. Estamos falando do PNE. O âmbito é o quê? Estadual? Não. É municipal? Também não. O âmbito é federal. Então, só pode ser a letra A ou a letra B. A cada 2 anos, olha só, a cada 2 anos, ao longo do período de vigência deste PNE, o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, ele vai publicar estudos para aferir a evolução do cumprimento das metas. Então, aqui o órgão é o INEP. Beleza? Então, muito cuidado. Letra B é o nosso gabarito, 2 anos, INEP. Aí ele continua no âmbito, assim, aí ele continua aqui, ó, com informações organizadas por ente federado e consolidadas em âmbito o quê? PNE, âmbito é federal. Ok? Então, a letra B é o nosso gabarito. Muito bem, Kailane. É isso mesmo, letra B. 24. De acordo com a LDB, em seu artigo 2º, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, né? Aqui o tripé da educação, ó, a finalidade da educação, pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O tripé da educação. Em seu artigo 3º, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, exceto. Beleza? O áudio está travando. O pessoal está travando o áudio? Como é que está o áudio aí? Aí está ok? Beleza. Olha só. Inicialmente nós temos lá no artigo 206. Vai estudar os princípios, primeiramente, artigo 206, Constituição Federal. Aí lá nós temos 9 princípios.
Beleza? 9 princípios. Aí, esses princípios são ampliados. Quando acontece a LDB, aí esses princípios são ampliados. Lá são 14 princípios, né? Aí aqui, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, nós temos a igualdade. A coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, perfeito. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino, perfeito. Agora, valorização da experiência intraescolar, não. Extraescolar. É importante valorizar o que o aluno traz de fora dos muros da escola. As suas experiências que acontecem fora do muro da escola. Beleza? Então, é extraescolar. 25. A charge abaixo foi produzida por Jean Galvão, a partir de entrevista com Ana Maria Diniz, para a plataforma 1 Brasil. Nesta entrevista, ela afirma que a tecnologia na mão do professor pode fazer uma grande transformação. Então, nós temos aqui, ó, formação continuada do professor. Realmente, a tecnologia, ela pode mudar ali a vida profissional do professor, né, quando falamos de formação continuada, mas aqui parece que os professores meio que não aprenderam a utilizar as tecnologias. Ela pega aqui, ó, o tablet, coloca como se fosse um... Esqueci o nome desse negócio, sempre esqueço o nome desse chapéuzinho aqui. Isso, capelo, né? Então, ela pega aqui o tablet e coloca aqui. Parece que ela não utilizou de maneira correta, né? A gente pode inferir desta charge que ela não utilizou de maneira correta aqui esta tecnologia. E muitos professores não sabem utilizar. Tivemos aqui aquele momento da pandemia, né? Aquele momento ali da pandemia, 2020, onde tivemos aulas remotas e vários professores não sabiam utilizar, abrir o link do Meet, abrir o Meet. Né? Então, tivemos muitas dificuldades em relação àquele momento. Então, aqui é uma crítica, tá, que a charge faz. Em qual sentido aqui? Qual afirmativa que expõe justamente esta imagem? De que trata essa imagem? Olha só. Assinale a afirmativa que apresenta corretamente a crítica evidenciada na charge. Letra A. A tecnologia transforma a educação por si só. Independe da mediação do professor, basta colocar à disposição do aluno que aparecerão os resultados. Vamos lá, muito cuidado. Se aparecer na sua provinha, isso aqui o CESP também apresenta demais essa ideia nas questões lá de certo ou errado. Falando que a tecnologia por si só vai fazer alguma coisa, alternativa errada, beleza? Ela por si só não faz nada. Se eu chegar em sala de aula e colocar um monte de aparelho tecnológico ali, se eu não sei utilizar, não vai acontecer nada. Então, se eu colocar na mão do aluno e ele não sabe utilizar, não aparece resultado, né? O maior desafio é superar a falta de incentivos de políticas públicas para o professor adquirir seus próprios equipamentos eletrônicos. É um desafio, verdade. Isso aqui é importante. O maior desafio é superar a falta de incentivos de políticas públicas. Queremos políticas públicas para o professor adquirir seus próprios equipamentos eletrônicos. Isso é importante. Devíamos ter uma gratificação, né, para poder comprar, uma gratificação específica para poder comprar equipamentos tecnológicos. É algo bom, mas não é a resposta. Ele pede um contexto aqui, ó. Formação continuada, né? Não é a resposta. Basta servir-se dos recursos tecnológicos contemporâneos para transformar a prática em sala de aula. Basta eu servir ali os aparelhos, basta colocar à disposição que a gente vai transformar a nossa prática. Desempenhando ações pedagógicas atualizadas e relevantes com as crianças. Não, de novo, essa ideia de basta eu ter a tecnologia que tudo vai mudar, tudo vai se transformar. Não funciona assim. Olha só, a tecnologia está presente na formação continuada, aqui é o nosso contexto, assim como outras ferramentas, porém precisa de tempo e experiência para ser incorporada. Sim, ó, formação continuada não teve o tempo aqui da professora aprender a utilizar. Precisa de tempo para o professor aprender. Isso é verdade.
Precisa de treinamento, formação continuada, né? Precisa de tempo para incorporar essas práticas, né? Verdade. A formação continuada não deve fortalecer e incentivar o uso de tecnologias para o professor. Ainda são poucos benefícios para a educação? Errado. Letra D é o gabarito da questão de número 25, beleza? A religião está presente no cotidiano escolar por meio de religião, perdão. E aí? Como que a religião se faz presente? Por meio de estudos bíblicos? Não. Cultos, palestras? Não. Ela se faz presente através, olha só, inicialmente, Constituição Federal, artigo 210, parágrafo 1º, beleza? E também na LDB. A gente tem que citar a lei, LDB, artigo 33, isso, artigo 33. E também a BNCC. A BNCC fala que o ensino religioso é uma área do conhecimento e também é um componente curricular. Beleza? Então, o que acontece aqui? Lá no artigo 210, nós temos a informação de que o ensino religioso é de matrícula facultativa. Ela é parte integrante da formação básica do cidadão, beleza? Faz parte da formação básica, ou seja, os alunos do ensino fundamental terão ali o ensino religioso, só que a matrícula é facultativa. E é para escolas públicas de ensino fundamental, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Então, o ensino religioso será uma disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. E também, né, de acordo com a base, é uma das 5 áreas do conhecimento. Então, letra D é o nosso gabarito. Beleza? Boa noite, Rosiane, seja bem-vinda. Vamos juntos. Vamos aqui. Questão 26, olha só. A BNCC é um documento elaborado pelo Ministério da Educação, a partir de estudos, ciclos de debates, seminários e até consultas públicas. Tudo isso para chegar a uma proposta educacional realmente sintonizada com as necessidades educacionais do país. Considerando o exposto, a BNCC determina que, exceto, olha só, a alfabetização deve ocorrer durante a pré-escola, na educação infantil. Não. A BNCC, olha só, muito cuidado aqui. BNCC, eu tenho 2 Cs, não é? Eu tenho 2 Cs. Se eu tenho 2 Cs, eu vou lembrar de primeiro e segundo ano. Beleza? Então, o foco da alfabetização será no primeiro e segundo ano. A alfabetização ocorrerá no primeiro e segundo ano, segundo a BNCC. E ponto final. Agora, outros documentos como o PNE, DCN, 3 letras, primeiro, segundo e terceiro ano. Aí o foco desses outros documentos serão no primeiro, segundo e terceiro ano. Agora a BNCC 2Cs, primeiro e segundo ano. Então aqui a letra A é a nossa resposta. Os eixos estruturantes das práticas pedagógicas da educação infantil são as interações e a brincadeira. Perfeito, as interações e a brincadeira. Sua organização ocorre por 6 direitos de aprendizagem. Perfeito. O conviver, o brincar, expressar, explorar, conhecer-se, né? São 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. E nós temos os 5 campos de experiências relacionadas às 10 competências gerais da BNCC. Perfeito. Explicita seu compromisso com, olha só, foi o que a gente comentou anteriormente, naquela parte daquela questão sobre educação integral. Ela é explícita em seu compromisso com a educação integral, visando que a formação e desenvolvimento global do indivíduo.
o que implica compreender a complexidade, não a linearidade desse desenvolvimento. Perfeito. Beleza? Letra A, o gabarito, questão 26. 27. A respeito das teorias pós-críticas do currículo, é correto afirmar que... E aí, qual alternativa está verdadeira? Fala para mim. Teorias pós-críticas, né? Sabemos que nós temos ali 3 principais teorias curriculares que caem em prova. Essas teorias estão até nesse livro aqui, ó, Documentos de Identidade do Tomás Tadeu Silva. Ele sintetiza para nós as teorias curriculares. Nós temos as teorias tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-críticas. Beleza? Qual a alternativa? Coloque aí para mim. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A respeito das teorias pós-críticas do currículo, é correto afirmar que, olha só, letra A, consideram o conhecimento algo incerto e indeterminado. Questiona-se o conceito de verdade, levando em consideração o processo pelo qual se tornou verdade. Eu vou deixar essa em off e eu vou analisar que vocês estão marcando ele, que é a letra B. Olha só. Percebam o currículo como campo que prega a liberdade e espaço cultural e social de lutas. Pessoal, não é a letra B. Aqui estamos falando das teorias críticas. O currículo como instrumento de luta, liberdade, libertação, é uma das características das teorias críticas de currículo. Entender que o currículo, ele pode funcionar como instrumento de libertação. Nas teorias tradicionais, o que a gente entende? Que o currículo, ele vem meramente para práticas de memorização, objetividade, eficiência. Essas são as palavras-chave. Objetividade, eficiência, organização, metodologia. Então, olha só, a letra C tem como objetivo principal preparar para a aquisição de habilidades intelectuais através de práticas de memorização. Aqui é uma característica, né, das teorias tradicionais de currículo. Olha só, apresentam implícitos nas disciplinas e nos conteúdos, assuntos que reproduzam a desigualdade social. Currículo implícito, né, currículo crítico, aqui é das teorias críticas. Beleza? Só sobra para nós aqui a letra A, e é a verdade. É a nossa resposta correta. Beleza? Olha só que interessante. A gente aprende o seguinte, a gente aprende só as palavras-chave, né? Mas aqui, eu preciso entender que essas teorias, as teorias pós-críticas, elas vão questionar a verdade. Elas são teorias pós-estruturalistas, vão questionar. Consideram o conhecimento como algo incerto e indeterminado. Questiona o conceito de verdade. Ela vai falar que o conceito de verdade depende da cultura, depende da história, levando em consideração o processo pelo qual algo se tornou verdade. Então, ela vai questionar justamente isso. A gente sabe que as teorias pós-críticas, elas vão trabalhar com aqueles termos-chave, né? O multiculturalismo, elas vão trabalhar com o gênero, a sexualidade, raça, cor, etnia, alteridade, subjetividade, multiculturalismo, novamente, né? Diversidade, elas vão trabalhar com isso, mas também aqui, ó, elas vão questionar o que é verdade. Então, entenda o seguinte, o que era verdade lá no século XIX, talvez hoje não seja mais verdade. O que é verdade? Depende do contexto. Para você, determinada religião é a sua verdade. Para outra pessoa, não. É outra religião, outra verdade. Para você, a cultura e o modo que você entende e vive é a sua realidade, é a sua verdade. Para outra pessoa, não. Depende do contexto cultural, depende da história. Né? Então, olha só, a letra A é o nosso gabarito, é uma característica também das teorias pós-críticas de
currículo. Beleza? Vamos aqui à questão 28. É uma ferramenta que permite clareza e lucidez na organização de conhecimentos, métodos, recursos, adaptações, entre outros. Portanto, envolve questões ambientais, políticas, econômicas, sociais, culturais e educacionais. Por este motivo, não pode ser utilizado pela escola como modelo de reprodução do conhecimento, nem mesmo como discurso de alienação sobre as questões escolares. O trecho aborda a concepção de quê? Muito bem, estamos falando aqui justamente do currículo. Não pode ser um instrumento de reprodução. Entenda o seguinte, lá nas teorias críticas, eles realmente denunciavam, entendiam que o currículo, lá naquele momento ali, nós tínhamos um contexto histórico na França, né, ali na Europa, nós tínhamos vários autores, Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, nós temos vários autores, na verdade não só na Europa, aqui no Brasil mesmo, Paulo Freire também representa a teoria crítica do currículo. Nos Estados Unidos também, na Inglaterra com Michael Young. Então, em várias partes do mundo nós temos autores que estão ali dentro das teorias críticas do currículo, que vão questionar justamente e vão perceber, questionar, denunciar que o currículo estava reproduzindo o quê? Um modelo dominante, um modelo da classe dominante. Então, olha só, o currículo crítico aqui ele também é um instrumento de denúncia, né? Então, ele não pode, é por isso que ele fala aqui, ó, não pode ser utilizado pela escola como modelo de reprodução do conhecimento, como já foi utilizado anteriormente, como eles denunciavam lá na década de 60. O currículo não pode ser meramente um instrumento de reprodução social, nem mesmo discurso de alienação sobre as questões escolares. Por quê? Porque currículo quando falamos de currículo, a gente tem que deixar de lado aquele conceito que é só disciplina, né, conteúdos, não é só isso. O currículo aborda ali questões ambientais, políticas, econômicas, sociais, culturais. Currículo é identidade, currículo é cultura. Currículo é uma construção de identidades, beleza? Então, aqui não falamos de metodologias ativas, nem letramento, nem alfabetização. Beleza? Tá cedo, Márcia, tá cedo. Fica aí. Vamos aprender mais. Beleza, 29, vamos lá. De acordo com a resolução número 4, de 2 de outubro de 2009, o artigo 4º considera o público-alvo do AEE. Olha só, vamos lá. Artigo 208, Constituição Federal. Nós temos as garantias, né? E ali nós temos a garantia do atendimento educacional especializado. Também se repete ali no artigo 4º LDB. Ali nós temos, né, a garantia do atendimento educacional especializado a quem? Também aparece, né, a gente pode lembrar aqui do artigo 58 da LDB, que vai tratar justamente da educação especial enquanto uma modalidade. E aqui a resolução número 4, de 2 de outubro, sobre o atendimento educacional especializado. Quem é o público-alvo? E aqui a gente sempre aprende, né, que o público-alvo da educação especial são os alunos com deficiência. Calma aí, eu coloquei verdade, mas calma aí. Nós sempre aprendemos, e está na lei, LDB, artigo 4º e também artigo 58 da LDB, né, modalidade público-alvo da educação, do atendimento educacional especializado. Então a gente sempre aprende alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Este é o público-alvo do atendimento educacional especializado, que acontece o quê? Preferencialmente na rede regular de ensino. A gente aprende assim, não é verdade? Só que aqui ele foi além, ele trouxe as nomenclaturas e trouxe aprofundamentos em relação a este público. Quando eu falo de alunos com deficiência, e aqui a gente pode até lembrar da LBI. O
Porque aqui é o conceito que está na LBI, Lei Brasileira de Inclusão, artigo 2º, que vai tratar justamente do conceito de pessoa com deficiência. Então, alunos com deficiência são aqueles que têm impedimento de longo prazo de natureza fins. Por que natureza fins? Natureza física, intelectual, mental ou sensorial. Ele colocou até na sequência aqui, ó. Na LBI não está na sequência, né? Aqui está na sequência certinho do mnemônico, fins. Física, intelectual, mental, sensorial. Beleza? E tem certo ou errado? E tem certo. Isso aqui está na LBI, artigo 2º. Verdade. Quem são os alunos com TGD, transtornos globais do desenvolvimento? Aqueles que apresentam um quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor. Perfeito. Comprometimento nas relações sociais, na comunicação e estereotipias motoras. Quem é que tem essas características, né? Autista, pessoal. Incluem, todo mundo aqui já teve um aluno autista e sabe como é que funciona. Incluem-se nessa definição alunos com autismo clássico, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da infância, psicose e transtornos invasivos sem outra especificação. Verdade. Beleza? Aqui nós temos os alunos com TGD, de maneira aprofundada. E a próxima? Alunos com altas habilidades ou superdotação. São aqueles que apresentam potencial elevado. Opa, ele é superdotado. Ele tem altas habilidades. Ou seja, apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com áreas do conhecimento humano, isoladas ou combinadas. Ou seja, o aluno ele pode ser excepcional em matemática, mas é só em matemática. Ele é superdotado em matemática. Nessa área dos números, ele é muito habilidoso, mas pode ser que ele não seja habilidoso nas outras áreas. Então, pode ser na área que ele é muito bom, ele tem altas habilidades. Pode ser algo isolado ou combinado. Ou aquele aluno, ele é muito bom em matemática e também em português. Então, pode ser algo isolado ou combinado. Intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. Perfeito. Aqui falamos dos alunos com altas habilidades ou superdotação. Todas são verdadeiras, letra E, o nosso gabarito. Beleza? Questão 30. Pode falar, Fábio. Oi, desculpa, foi sem querer. Desculpa atrapalhar. Ah, não, beleza. Vamos lá. Olha só. Questão 30. Sobre as metodologias ativas. É correto afirmar, exceto. O estudante é o protagonista na construção do saber. Perfeito. Nós temos aqui, ó, diferenças. Nós temos as metodologias ativas e questões sobre isso sempre vão trazer também elementos das metodologias tradicionais. Há um contraste aqui. É como se fossem dois lados, né, opostos. Né? Na verdade, são opostos. Eu tenho as metodologias ativas e, do outro lado, nós temos as metodologias tradicionais. Nas ativas, é justamente isso. O aluno é protagonista, é o centro do processo. Já na metodologia passiva ou tradicional, o aluno é passivo, porque o centro é o professor. Olha só, B, constitui um método conteudista focado em fornecimento de informações. Aí não, e muitas vezes não são mostradas aplicações práticas, não tem relação com a prática daquilo que está sendo ensinado. Ou seja, educação tradicional não tem relação com o cotidiano dos alunos, não tem relação com o contexto social. Não coloca em prática. Não tem prática, é só teoria, é só conteúdo. É uma educação intelectualista, livresca, enciclopédica, conteudista. Beleza? Aqui é o exceto. O educador deixa de ser o centro do processo, perfeito, e passa a ser mediador na construção do conhecimento. Certinho. O educador deixa de ser o centro, porque agora o centro é o aluno.
O professor vai ser um mediador na construção do conhecimento. A proposta é formar o estudante não mais para realizar atividades repetitivas. Não tem mais atividades repetitivas e não vai seguir padrões, não há memorização. Mas o aluno vai ser uma postura investigativa e solucionar desafios e problemas da vida real. Segura aí que tem 10 questões bônus. Segura aí, Cida. Solucionar desafios e problemas da vida real. Perfeito. E aqui a gente consegue lembrar da pedagogia renovada progressivista, né? O aluno curioso, ativo, participativo, vai resolver situações problemáticas, desafios cognitivos, né? Muito bem, tem base também. Como sujeito de sua aprendizagem, o estudante deve pensar, criar, estabelecer relações e construir e argumentar. Perfeito. Metodologia ativa. Ok? Vamos lá, 31. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras e as falsas em relação à LDB. A educação escolar compõe-se de educação básica e educação superior. Isso é verdade? A educação escolar compõe-se de educação básica e educação superior? Sim, isto é verdade. Beleza? Isso está onde? No artigo 21. A educação escolar brasileira, ela compõe-se desses dois níveis. Por um lado, educação básica, por outro, educação superior. Aí, dentro da educação básica, ele vai falar isso aqui, ó, na 2. A educação básica é formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio. Perfeito. Agora sim. Ele fala especificamente aqui na 2 de educação básica. 3. A educação infantil corresponde à primeira etapa da educação básica. Perfeito. Tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos. 6 anos, não. Confere para mim, artigo 29 após a aula. Artigo 29. Beleza? Então, aqui é falso. O ensino médio corresponde à etapa final da educação básica e deve ter a duração mínima de 3 anos. Verdade. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 7 anos, não, 6 anos, tá? Terá por objetivo a formação básica do cidadão. Falso. Então, aqui fica a letra B. Beleza? VV, F, VF. Letra B é o nosso gabarito. Lembrando que no ensino fundamental, nós temos 2 fases. Anos iniciais e anos finais. Anos iniciais, de 6 a 10 anos. E anos finais, de 11 a 14 anos. 9 anos de duração. O ensino fundamental. Fechou? Isso aqui está onde, professor? Diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Fechou? Muito bem. 32. Dentre os princípios estéticos que devem nortear os projetos políticos pedagógicos da educação infantil, encontra-se olha só, lá nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, nós temos princípios que vão se refletir também na BNCC. E eu já falei com vocês hoje sobre estes princípios, que são os princípios EP. Os princípios éticos, políticos e estéticos. Encontra-se aonde? Qual destas alternativas está falando dos princípios estéticos? Fala para mim. Você sabe que nós temos 3 princípios, os éticos, políticos e estéticos. Qual a alternativa que trata dos princípios estéticos? Escreva no chat. Vamos lá, dá tempo. 40 questões antes do feriado. Letra B? Olha só, quando eu falo da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes diferentes culturas, identidades, singularidades, aqui estamos falando do princípio ético, né, dos princípios éticos.
beleza? Da autonomia, responsabilidade, solidariedade, os princípios éticos, beleza? Ele fala o seguinte, ó, da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Agora sim, aqui, perfeito, aqui estamos falando dos princípios estéticos, beleza? Princípios estéticos. Princípios estéticos. Agora, olha só, dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade, do respeito à ordem democrática, aqui são os princípios políticos. E a letra D não tem, da verdade, do conhecimento científico, essa não tem. Beleza? A resposta é a letra B. Muito bem, Cida, Shelley, isso mesmo. 33. Capacidade de entender as intenções e os desejos dos outros e, consequentemente, de se relacionar bem com eles. É necessária para vendedores, líderes religiosos, políticos e, o mais importante, professores. Com a inteligência múltipla de Garner está descrita acima. E aí? Coloque para mim no chat. Nós temos ali 9 inteligências múltiplas de Howard Gardner. Beleza? Musical. É aquela inteligência que a pessoa tem facilidade em tocar vários instrumentos. Espacial, muito comum em arquitetos. Lógico-matemática, né? Muito comum em professores de matemática, né? A pessoa sabe calcular, aquele aluno que sabe calcular muito bem. Muito bem, a inteligência interpessoal, muito bem. Você vai lembrar do outro. O Howard Gardner também traz a inteligência intrapessoal. Tem que tomar cuidado para não confundir com a intrapessoal. A intrapessoal você vai olhar para si mesmo, ao autoconhecimento. Beleza? Agora, quando eu falo do outro, você se relacionar com o outro, saber as intenções do outro, é interpessoal. Muito bem, letra B, o nosso gabarito. 34. Na perspectiva da educação inclusiva, analise as afirmativas a seguir sobre os princípios fundamentais desse modelo educacional. A educação inclusiva visa tratar todos os alunos de forma uniforme, ou seja, de forma igual, sem considerar suas necessidades específicas. Aí não, é o contrário. A educação inclusiva vai realmente trabalhar com adequações, adaptações, considerações com as necessidades específicas de cada aluno. Falsa. A educação inclusiva promove a segregação? Não, já superamos a fase da segregação. Tínhamos a exclusão, segregação e integração, estamos na era da inclusão. Beleza? A educação inclusiva reconhece e respeita a diversidade, perfeito, atendendo às necessidades individuais de cada aluno, sim. Cada aluno tem ali as suas necessidades individuais. Na busca pela participação de todos. Agora sim, essa é verdadeira. Beleza? A educação inclusiva concentra-se exclusivamente em alunos com desempenho destacado, negligenciando aqueles com dificuldades. Aí não, totalmente excludente, né? Preconceituosa. Letra perdão, somente a 3, né? É o nosso gabarito, letra D. Ixi, aqui ficou muito embaixo, não consigo nem marcar. Letra D. Ok? 35, vamos lá. Para a sacristã, em obra intitulada Compreender e Transformar o Ensino, o conhecimento científico e as teorias pedagógicas são importantes para conhecer melhor, ser conscientes das consequências e entrever com mais clareza caminhos alternativos, mas por si só não orientam diretamente a prática docente. O profissional da educação responde pessoalmente na medida de suas possibilidades e de acordo com o seu compromisso ético profissional. Dessa forma, a respeito da fundamentação teórica do currículo, Silva classificou as teorias do currículo, né, aqui Tomás Tadeu Silva, que se caracterizam pelos conceitos que enfatizam. Assim, conceitualmente, as principais teorias do currículo estão corretamente classificadas em
Muito fácil, você sabe disso, teorias tradicionais, críticas e pós-críticas de currículo. Beleza? Letra B, o gabarito. Muito tranquilo aqui a questão 35, né? Segundo a BNCC, são direitos de aprendizagem e desenvolvimento na educação infantil, exceto, vai lembrar do CCPP, para não errar. Primeiro C de conviver, segundo C de conhecer-se. Aí nós temos o expressar, o explorar, o brincar e o participar. Né? Então, o reproduzir não existe, não tem. Não tem o reproduzir. Porque eu tenho o conviver, o participar, o brincar e o conhecer-se. Beleza? 37. Assinale a opção que não está de acordo com as regras para a organização da educação infantil, conforme estabelecidos nos artigos 30 e 31 da LDB. Nós temos ali o atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial, perfeito. Jornada integral, no mínimo, 7 horas. Beleza? Avaliação do desenvolvimento da criança sem o objetivo de promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental. Perfeito. Creches para crianças de até 3 anos de idade e pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. Perfeito, artigo 30. Essa informação está no artigo 30. As outras no artigo 31. Beleza? Carga horária mínima anual de 600 horas, não, é 800 horas, distribuídas por um mínimo de 180 não, 200 dias de trabalho educacional. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigindo frequência mínima de 60% do total de horas. Perfeito. Letra D é o gabarito, ele pediu a incorreta. Vamos lá. 38. A Constituição Federal estabelece a igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Como um dos princípios para o ensino garante como dever do Estado a oferta do atendimento educacional especializado. Nós vimos até o público-alvo. Vimos até o público-alvo. Beleza? Sim, vai ficar gravada. Beleza? Está gravando, Paulo. Vimos ali, lá no artigo 208 da Constituição, tem esta informação. E também na LDB, artigo 4º, né? O AEE. Então, o atendimento educacional especializado vai acontecer preferencialmente na rede regular de ensino. Obrigatoriamente, não. Instituições especializadas, não. Instituições com boa avaliação desse tipo de atendimento, não. Letra D, o gabarito. Ok? 39. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, instituída em 2008, redefine o papel das salas de recursos multifuncionais, o conceito de público-alvo e as diretrizes para o atendimento educacional especializado, o AEE. Essa política é um marco importante no processo de inclusão escolar no Brasil, com o objetivo de garantir o acesso, a participação e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, na rede regular de ensino, como nós aprendemos. Qual das seguintes ações não está prevista na Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2008? E aí? Letra A. Nós vamos garantir o acesso ao currículo em condições de igualdade, modificando o ambiente e recursos pedagógicos para atender às necessidades específicas dos alunos? Perfeito. Isso aqui também está lá no artigo 59 da LDB. Essa ideia de mudar o currículo, modificações, flexibilidade. Beleza? Então, exemplo, você tem ali uma prova, você vai aplicar uma atividade na sua sala de aula e você tem um aluno autista. Logicamente, você vai modificar ali a atividade, adaptar ela para atender a este aluno específico, né? Letra A está certa. Assegurar o treinamento específico para todos os professores da rede regular de ensino em práticas de educação especial. Sim, formação continuada é importante para a atuação destes profissionais. Beleza, isso é verdade. Promover a transição para a vida adulta e a inclusão no mercado de trabalho. Sim. Os alunos, né, esse público-alvo aqui também tem acesso, deve ter acesso ao mercado de trabalho, por meio de parcerias com organizações não governamentais e o setor privado. Perfeito.
Implementar salas de recursos multifuncionais, que devem oferecer atendimento educacional especializado, complementar e suplementar. Também é verdade. Agora, instituir classes especiais ou segregadas dentro das escolas regulares não é uma prática inclusiva, né? Não é uma prática inclusiva. Letra E é o nosso gabarito. Beleza? E a nossa última questão fala o seguinte: tendo em vista, agora sim, acho que é o Ismael, né? Agora sim, é 10. Ó, tendo em vista o cumprimento do artigo 214 da Constituição Federal de 88, em 2014 foi promulgado o PNE. O PNE compreende um conjunto de balizamentos organizacionais, normas e metas com vigência durante um período de 10 anos. Agora sim, é 10 anos. Beleza, pessoal? Muito bom, muito bom. O pessoal ficou até o final, conseguiram aí ficar. Agora é 10 anos, Ismael. O pessoal foi guerreiro, hein? Muito bem, muito obrigado pela sua participação, pessoal. Vou finalizar aqui a nossa gravação, a gente bate um papo em seguida.